E aquilo, quando você, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas ainda estão ali, você se sente seguro, porque é uma brincadeira do tempo, parece que o tempo não passou. E a nossa vocação como humanos não é essa. A nossa sociedade não é baseada numa cultura de paz, nem numa cultura de empatia, de solidariedade com o outro. Uma maneira maravilhosa da gente ensinar empatia é lendo, contando histórias, formando leitores. Quando a gente escreve para a infância, a responsabilidade é muito grande, porque a gente está lidando com a sensibilidade deles, com todos os sentimentos, porque somos feitos de variados sentimentos, bons, a gente sabe disso. E a gente pode lidar com eles e modificá-los, ou pelo menos a gente pode domar os sentimentos. E a gente, trabalhando com a infância, pode criar jovens e adultos responsáveis, com pensamento crítico, com uma leitura crítica do mundo. É muita ambição, né, gente? Mas a poesia consegue isso. Ela consegue sensibilizar. Primeiro a gente tem que sensibilizar os professores, claro. E tem uma coisa muito clichê, muito horrorosa, eu detesto, é de que o professor responsável pela leitura é o professor de português. Eu queria lembrar que grandes escritores foram químicos, médicos, devem ter astrônomos também, conheço, de todas as profissões. Então, não é uma obrigação do professor de português de ser o professor que vai levar livros para as crianças. Assim como todas as ruas e telhados, quintais, o que sobra de espaço, nos lugares que só tem concreto, deveria ser coberto de verde. Quem sabe tudo ia melhorar, porque as plantas nos acalmam, nos ajudam a respirar. Professores de todas as matérias deveriam também inundar as suas aulas de poesia, de contos, de fábulas, porque então elas estarão formando leitores e ensinando empatia, né? A gente, vamos pensar aqui agora numa coisa horrível, estiramos, muito distópico, com um louco do poder lá nos Estados Unidos. Ele não nasceu assim, né, gente? Nem o Hitler. Eram bebezinhos lindos. Então, vamos pensar nisso e cuidar para que nossas crianças, nossos adolescentes, consigam ser leitores, porque a gente é um país vergonhosamente não leitor, né? E que é um país onde até são alfabetizados, mas a grande parte é analfabeto funcional. É tão simples acabar com isso. Você faz uma roda de leitura e, assim, vão falando sobre o livro, vão recriando, como a Bia falou, cada leitor é um universo, cada leitor é único, ele lê com a sua, por muito criança, ele lê com as suas pequenas experiências, e aí ele vai ser um leitor, ele vai entender o texto. Então, essa plateia, ela está cheia de gente que pode mudar o mundo, porque pode mudar crianças, pode mudar jovens, e os jovens e crianças podem mudar seus pais e seus vizinhos. Quando eu cheguei em Saquarema, eu morava na frente do mar, a orla na frente da minha casa era imunda, tinha toneladas de lixos. A gente pagou com a minha prefeitura, você acorda às 7 da manhã, está tudo limpo. Mas talvez, se alguém não tivesse começado lá atrás, as coisas não iriam caminhar neste sentido. Então, tudo isso é para a gente refletir, conversar, né? A gente está num momento muito perigoso. Se a gente ouve os cientistas, a gente está por um fio e a gente está vivendo uma distopia e eu não posso passar isso para as crianças. Então, a
assim, quando eu voltei do hospital depois do meu acidente, dessa tragédia, logo eu escrevi o Planeta Dançarino e eu e a Bia, chamei a Bia para a gente escrever junto. Eu ganhar uma nova vida e ver para onde a gente está caminhando foi imenso. Eu tenho uma neta, eu tenho um neto. Eu não quero não um mundo para eles, eu quero um mundo. Né? Então, tudo isso eu deixo para vocês, uma reflexão muito grande. Eu sempre sugiro às escolas, desde que eu falo, eu acho incrível que me pagam para falar. Eu sugiro um fórum de pensamento nas escolas, um fórum contínuo, que dure o ano todo, para a gente discutir o mundo, discutir. Tem alguma escola que tem um fórum de pensamento? A tua? Ai, Saquarema para mim já estava grande, eu me mudei para a escolha de Mauá. Um beijo muito grande para vocês, no coração de vocês. Espero encontrá-los muitas vezes. Os meus projetos lindos de receber escolas públicas para o café da manhã e para a gente conversar. Tem que saber conversar ainda, né, gente? Olha só, eu vejo casais no restaurante, cada um no seu celular, o máximo. Vejo uma adolescência, a gente tem que usar as telas para o bem, né? Mas a gente sabe o quanto a internet é um espelho da humanidade e é perigosa, muito. Para criança e adolescente tem que ser monitorado. Gente, um beijo, falo demais. E ela me ajudou a colocar palavras no braço que faltava. Eu reconstruí meu braço com palavras. E quando eu acordei e tomei consciência de que eu não tinha um braço, foi muito duro, claro. Eu afundei, claro. Não sou nenhuma heroína. Mas eu comecei a revirar a minha cabeça para crianças, sem querer, assim, não tinha previsto. Eu escrevia, mas meus poemas eram muito angustiados. E o meu filho André, de 7 anos, por aí, ele queria ler, ele era leitor. E aí eu comecei a escrever para ele. E mandei uns 23 poemas que eu escrevi para ele, para a professora dele. Ela me mandou um bilhetinho escrito à mão. Luciana, aí, alô, atenção. Imagina a dificuldade de escrever. Mas está de novo também, ó. Olha para cá. Todos dois, atenção.